boa noite, bem-vindos a mais um Comunicare Talks. Essa noite nós vamos falar sobre ferramenta teleatendimento, na verdade, em pacientes com dificuldades auditivas. É uma honra estar aqui neste evento hoje, onde eu terei ao meu lado excelentes profissionais. Nós vamos contar com a presença do Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, coordenador e professor da pós-graduação em Formação Executiva e Gestão de Clínicas Médicas pela FGV, Dr. Bruno Rossini, otorrinolaringologista, médico do Hospital Sírio-Libanês Albert Einstein, fundador da Clínica Otto One e grande conhecedor das ferramentas de teleatendimento. Também teremos nessa noite o Dr. Faiez Barramá Júnior, otorrinolaringologista, presidente e diretor técnico do Instituto Brasilense de Otorrinolaringologia, e também a doutora Vânia Rosa, que é advogada especialista em direito médico e responsável pelo departamento jurídico da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Então, é uma honra para mim hoje estar aqui abrindo mais um Comunicare Talks com essa equipe ilustre aí. Eu gostaria de passar a palavra direto ao Dr. Jamal Azan, que vai fazer a mediação desse evento, e desde já agradecer a presença de todos que estão aqui nos acompanhando. Olá, boa noite. Olá. Faiez, querido. Que saudade, meu amigo. Eu tô morrendo de saudade de você, rapaz. Eu também. Nossa, quando me falaram que essa mesa redonda era contigo, eu falei, tô dentro. Meu amigão, tô morrendo de saudade. Bruno, saudade de você também. Boa noite, Faiez. Boa noite, Jamal. Patrícia, muito obrigado pelo convite. Vânia. Boa noite. Olha no escurinho do cinema. Você viu? Tem que improvisar, né? Fazer o quê? Tá certo, com certeza. Doutora Vânia está sem luz hoje, ainda bem que o celular nos salva, né, doutora Vânia? Verdade, ele nesse momento tornou um grande aliado. É verdade mesmo, é verdade. Muito bem. O senhor vai começar, então, nos introduzindo a essa questão do teleatendimento nos pacientes com perda auditiva, e a gente vai começar, então, a fazer essa troca, esse bate-papo entre nós aí para ver o que cada um está vivendo neste momento. Ok, então, já estamos conectados com o público, então, Patrícia? Isso. Muito bem, então, agora sim, a conversa inicial foi informal, né? Aguardando todos chegarem. Muito boa noite a todos. Agradecer a honra de estar com vocês, Patrícia, Cristiane, Dr. Faiez, Dr. Bruno, doutora Vânia, são pessoas que formam um time de excelência, especialmente porque cada um tem o seu grau de liderança em sua área, e isso enriquece muito a nossa reunião aqui. Não há dúvida de que estamos todos unidos para que a gente possa criar para vocês que estão nos assistindo um valor de aplicação imediata. A gente quer que vocês participem, mas que especialmente utilizem as nossas dicas, que serão muitíssimo práticas mesmo, né? Eu vou iniciar falando sobre, então, o teleatendimento de pacientes com problemas auditivos, os riscos e oportunidades. Naturalmente, quando nós falamos a primeira palavra teleatendimento, isso não significa necessariamente uma teleconsulta. Isso inclui um número muito grande de atuações que podem ser feitas na área da saúde. A Organização Mundial de Saúde já tem há muito tempo, na verdade, guias, protocolos de orientação sobre a telemedicina em si, a qual, naturalmente, vai sendo estendida a todas as outras áreas também. Mas, para que a gente possa balizar a nossa conversa de hoje, para que vocês possam todos entender, vamos iniciar definindo a telemedicina como a Organização Mundial de Saúde define, que é
dar apoio ao fornecimento de serviços de saúde à distância. Parece óbvio, né, que isso seja algo muito implícito até na palavra telemedicina, mas é importante que essa distância também seja definida, porque nós temos que entender que essa distância significa entregar serviços de saúde onde os clientes ou pacientes e os trabalhadores da área de saúde estejam separados por alguma distância. Mais uma vez, esse tema é muito abrangente, porque essa distância não necessariamente inclui quilômetros ou milhares de quilômetros. Isso a gente não pode esquecer que pode e deve ser feito, inclusive para clientes internos, dentro de um próprio hospital, um ambulatório ou um próprio serviço. A telemedicina ou os serviços de telesaúde, eles iniciaram nos primórdios como há anos atrás, já tem muitos anos, inclusive a telemedicina no Brasil, na verdade, ela foi inicialmente utilizada pelos dentistas. Quem lançou a telemedicina no Brasil foram os dentistas. E eram atendimentos entre eles, e depois os teleatendimentos começaram a ser de suporte. Vários serviços públicos em vários estados dão suporte de saúde, especialmente com leitura de exames como eletrocardiograma à distância. Mas a Organização Mundial de Saúde, entre os vários itens, fala do serviço fornecido ao cliente em si, ao seu paciente em si. E a gente pensa, será que existem evidências globais? Será que o nosso país está inserido nesse contexto? O que se fala lá fora? O que se faz no mundo? Essa autora publicou no British Medical Journal um artigo agora, em 2020, dizendo que sim, as consultas por vídeo são sim aceitáveis, são eficazes, são sim acessíveis e até econômicas as ligações por vídeo, as consultas por vídeo na prestação de serviços. Esse estudo prosseguiu também dizendo que as organizações devem sim garantir que o software utilizado, e nós vamos discutir bastante isso dentro da nossa realidade, que esse software seja simples, que seja confiável, seguro e eficaz neste modelo. Esse software deve ser garantido por quais organizações? Todas as organizações envolvidas, sejam públicas, particulares. Enfim, nós, no nosso país, teremos que ter a garantia que os softwares que nós vamos utilizar tenham, no mínimo, essas 4 características, conforme essa mesma autora. Não esquecendo de que, em primeiro lugar, o nível de segurança da confidencialidade tem que ser máximo. Nós jamais poderemos expor dados, nem dados de cadastro, nem dados do atendimento para... não podemos deixar que isso fique público. Então, apesar das dificuldades, sim, é possível conseguir um alto nível de segurança com confidencialidade, e essa mesma autora fala que, embora essas consultas de vídeo não possam substituir totalmente, mas sim, subentende-se parcialmente, o face-to-face, elas podem reduzir radicalmente essa necessidade de estar à frente do nosso paciente. A segurança sempre será fundamental. Então, nós devemos, como sociedade, e o mundo está buscando isso, ter procedimentos operacionais padrão, com protocolos, sim, para saber quando uma consulta pode ou não pode
ser realizada. Nós vamos discutir aqui na nossa mesa o que nós temos essa impressão. Apesar dessa autora chamar muito a atenção, ela mesma não fornece esse protocolo e tem sido muito difícil definir esse protocolo, porque as situações limites, elas podem, sem dúvida, colocar em risco o paciente. Portanto, nós temos que ter segurança máxima desse paciente, não só em termos de confidencialidade de dados, mas segurança deste atendimento, se ele vai ou não correr algum risco. É natural que é necessária equidade, então todas as pessoas têm que ter acesso suficiente, né? Especialmente, óbvio, populações desfavorecidas, treinamento adequado de pessoal, apoio administrativo, enfim, um grupo que possa agir de modo coeso para que haja sucesso no teleatendimento. Mas olha só, agora, esse outro autor, ele fala que hoje nós temos, na atualidade, riscos na jornada do paciente. Então, quando ele vai para o consultório médico, para um hospital, até no deslocamento do transporte coletivo ou até individual, mas na entrada do hospital, existe sim esse risco. A gente sabe que isso existe. Então, a consulta por vídeo, ele coloca claramente que tem sim resultados positivos em termos de economia financeira, mas ele chama muito a atenção dos impactos ambientais positivos, ou seja, usa menos papel, usa menos, enfim, insumos todos de uma consulta e diminuição da emissão de carbono, que eu acho importante, ele não pode esquecer, pelos até deslocamentos. Mas o dado muito interessante, até para aliviar quem está um pouco preocupado, já vamos discutir isso nessa mesa também, esse trabalho demonstra um dado bem interessante, então, que o número de faltas em teleconsulta foi significativamente menor do que as consultas presenciais. E todos nós sabemos a dificuldade que a gente tem em relação ao no-show, quando os pacientes faltam em todas as especialidades. O Reino Unido também tem protocolos que não são os protocolos específicos de atendimento, mas um conjunto global que está na tela, que fala sobre a compreensão do usuário, as suas necessidades, resolver, sim, o problema desse usuário, desse sistema de teleatendimento. Essa jornada tem que ser uma jornada coesa e que possa ser utilizada em vários canais. Enfim, eu não vou discorrer cada item, mas o importante é mostrar para vocês que o Reino Unido está preocupado e que ele tem, sim, feito medidas muito objetivas para que isso seja realidade em todo o mundo. A gente sabe que o sistema, especialmente da Inglaterra, NHS, ele tem muito aquele gatekeeper, que é o médico à entrada dos atendimentos, e a gente sabe que ele, clínico geral, ele consegue resolver até 85% das primeiras consultas. Então, por que nós vamos ficar com medo de um tipo de atendimento que pode, sim, ser provido à distância com toda a segurança, é claro? Existem várias políticas de liderança à administração para que a gente possa utilizar estratégias com investimentos adequados, serviços. A interoperabilidade é fundamental. Os serviços têm que conversar. Nós defendemos o prontuário de posse constante digital do paciente. Então, o paciente tem que poder levar o seu prontuário, seja na nuvem, seja no seu cartão, seja no seu e-mail, enfim. Isso cria um valor muito grande. É natural que existem legislações políticas e dificuldades de recursos humanos também. Mas, na gestão desse processo, não há dúvida nenhuma que, passando por várias etapas, como estabelecimento dos contextos estratégicos, entender tendências e experiências, recolher informações no ambiente de saúde, porque nós vamos recolher informações com vocês que estão nos assistindo também e com esse debate dessa mesa,
A Organização Mundial de Saúde fala aqui no 4º item, avaliar oportunidades e lacunas, que é o que a gente vai fazer agora. Para quem quiser dar um print na tela das minhas referências bibliográficas, está aí. E agora, essas lacunas e essas oportunidades, uma delas é o teleatendimento para os pacientes com deficiências auditivas, e assim eu acredito que podemos introduzir a nossa conversa para a doutora Patrícia colocar o seu tema. Então, excelente a sua introdução, doutor Jamal. Eu acho que isso realmente é um tema super atual. Olhando depois de todos esses meses aí que a gente vem vivendo a pandemia, isso, como você mesmo já citou, isso é anterior à pandemia, mas a pandemia trouxe isso à tona, uma realidade. E eu acho que alguns aspectos foram muito bem mencionados pelo senhor, que é a necessidade de não desassistir os nossos pacientes, que eu acho que é uma responsabilidade que nós, profissionais da área da saúde, temos, de estar disponível para assistir, de certa forma, os nossos pacientes. E, obviamente, também ir atrás do que a gente precisa ter de respaldo técnico, de conhecimento em relação às ferramentas. No nosso caso, que envolve a reabilitação auditiva especificamente, assim, o que a gente conseguiu fazer? Antes da pandemia, nós também já tínhamos muitas ferramentas que poderiam fazer assistência remota. E a gente já utilizava essas ferramentas num processo de acompanhamento pós-venda, pós-adaptação de um aparelho auditivo, mas nunca num processo inicial ou intermediário ou em jornada mista. Quando nós nos deparamos com a pandemia, o que nós fizemos foi introduzir essas ferramentas no nosso processo de atendimento, seja inicial ou de acompanhamento desses pacientes, porque, verdade seja dita, no momento que a gente vive, o isolamento social, a necessidade de uma audição adequada é imprescindível, e no primeiro momento a ideia foi: precisamos atender os nossos pacientes, já usuários. E aí nós usamos essas ferramentas, que, só para se ter uma ideia, hoje a gente conta com ferramentas que a gente faz os ajustes dos aparelhos, exatamente o que é feito presencialmente dentro das nossas unidades, é possível fazer remotamente. A gente consegue medir o nível de ruído que está entrando dentro do aparelho, o nível de fala que está entrando dentro do aparelho. Então, não são simplesmente ajustes de tá bom ou não tá bom. A gente consegue pegar dados mais objetivos do que está entrando no aparelho do paciente. O que nós, hoje, indo ao contexto do tema, temos de limitações de um teleatendimento? Aquele paciente que não tem uma audiometria realizada, ou que, obviamente, isso eu estou falando de todos os pacientes que já passaram por um otorrinolaringologista, que tem a prescrição do uso da prótese, mas tem pacientes que muitas vezes têm essa prescrição de 6 meses, 8 meses atrás, nunca buscaram, e agora, neste momento, resolvem colocar um aparelho auditivo e nos procuram. E é um tempo longo que a gente tem aí. Então, estes pacientes muitas vezes se convertem em limitadores, e a gente precisa, sim, não que a gente deixe de fazer esse primeiro atendimento, nós sempre fazemos, através de plataformas específicas que gerem uma segurança de dados, mas, em alguns casos, a gente encaminha para um atendimento presencial para fazer todos os exames que são necessários fisicamente, e depois continua com a jornada online. Os casos que a gente tem avaliações mais frequentes, a gente consegue fazer 100% online. Mas o que eu acho que é a grande reflexão e a grande mudança é saber que todo paciente deve ser assistido, e após o início dessa assistência, a gente verificar os casos que é necessário fazer uma jornada mista, ou seja, ir para um atendimento presencial mesmo que uma vez e depois dê uma continuidade remota, mas não deixar de assistir esses pacientes, especialmente porque no nosso caso, nós trabalhamos com praticamente público idoso, que é o nosso público de risco aí frente à pandemia, e é nosso dever, enquanto profissional da saúde, também evitar que eles se exponham aos riscos. Então, no nosso caso, né, doutor Jamal, eu acho que a gente viveu bem isso. A gente tinha ferramenta, a gente não usava de uma forma tão ativa, e a pandemia nos trouxe esse desafio, e obviamente hoje criamos jornadas e protocolos para saber como conduzir cada caso de paciente. É muito interessante a sua colocação, as suas colocações,
Patrícia, porque nós, como médicos, a gente está acostumado a entender as dificuldades do paciente se mobilizar para um atendimento de reabilitação auditiva. Você até me lembrou um caso interessante, que há 30 anos atrás, um paciente veio passar comigo porque ele queria, então, fazer a sua adaptação de prótese. Eu falei, puxa, que interessante. Aí ele falou para mim assim, olha, inclusive, eu peguei a sua clínica aqui num recorte de jornal. Aí eu olhei e falei, recorte de jornal, acho que ele errou, porque eu não tenho nada a ver com recorte de jornal, né? Quando eu fui ver, era de 3 anos atrás. Eu tinha feito um negocinho lá para pôr o nome daquele, ele guardou 3 anos aquilo. Então, isso a gente está acostumado a viver. Eu queria, Patrícia, que você explicasse um pouquinho como você faz o primeiro atendimento. Quer dizer, ok, o médico avaliou, tem audiometria, metoscopia livre pelo relato do médico. Como que é feito? Você manda o aparelho para a casa dele com motoboy, ele tem que ter alguém com celular, um Wi-Fi, um computador. Me explica um pouquinho, explica para a gente como é essa dinâmica operacional. Sim, o paciente faz contato conosco, dizendo que tem uma prescrição e que tem um exame, e aí a fonoaudióloga imediatamente já manda um link, a gente usa uma ferramenta muito simples, que a gente manda um link, o paciente já tem que ter internet, e ele não precisa instalar nada, ele clica nesse link e abre uma chamada, onde a fonoaudióloga vai estar posicionada com seu jaleco, como um atendimento, não é um bate-papo, para entender como se fosse uma pequena anamnese já com o paciente. Olha, o que o seu médico lhe recomendou, qual a sua necessidade, entende as demandas do paciente, mas é uma conversa inicial já com uma postura de atendimento, para que o paciente entenda que aquelas informações fazem parte de um processo de atendimento. Na sequência, a fonoaudióloga já combina com o paciente que ela vai enviar para a casa dele os aparelhos, os medidores, já com os receptores, tudo certinho, e a gente vai deixar um horário agendado. Se é um paciente muito idoso, a gente sempre solicita que tenha um acompanhante para ajudar no processo. Mas a maioria dos pacientes hoje até lida super bem. E a empresa, como já se estruturou, nós temos o que a gente chama de caixa de teste, onde vai tudo super explicado, acomodado. Olha, o senhor vai fazer isso o senhor vai botar na orelha, tudo certinho para não ter problema. Então, nós já mandamos por WhatsApp para o paciente vídeos explicativos sobre aparelho auditivo, para quando ele receber esse material todo, ele já está interagindo com este novo mundo. No dia dessa consulta, a gente marca horário, como se fosse qualquer a consulta. Naquele momento, a fonoaudióloga novamente manda o link, abre-se o link, inicia-se o atendimento, e aí é o ajuste do aparelho na orelha do paciente. Então, como a gente já tem os exames, eles vão pré-ajustados, mas a gente coloca na orelha do paciente, faz as medições na orelha do paciente, faz alguns testes no ambiente de vida do paciente e deixa o paciente em experiência domiciliar. Marcamos, geralmente, para 24, 48 horas, a primeira consulta de acompanhamento. E se o paciente ficou bem adaptado, se as medições que a gente viu estão de acordo com o que foi prescrito através do software, o paciente pode fazer aquisição 100% remota. Ou, se o paciente está tendo alguma dificuldade de adaptação ou a gente está com alguma dúvida em relação àquela resposta, é recomendável que antes do processo de aquisição, ele vá até uma unidade para fazer a verificação in situ, na orelha dele. Mesmo os casos que fazem a compra 100% online, é recomendável que faça uma consulta presencial assim que esse paciente puder sair de casa, enfim, porque o nosso processo de acompanhamento ele é vitalício. O paciente, uma vez adquirindo o aparelho, ele tem todas as consultas para o resto da vida. E no processo habitual, essa verificação é feita antes, presencialmente. Então, sempre que o paciente vai na unidade, a gente faz todas as verificações, aproveita aquela consulta para fazer tudo o que é necessário. Mas os pacientes que têm certa limitação de locomoção, ou que são muito grupo de risco e que está com tudo redondinho, a gente consegue fazer o processo 100% online. Mas eu posso lhe dizer que hoje, doutor Jamal, dos nossos atendimentos,
só 8 a 10% é 100% online. Nós temos uns 30% aí que são jornada mista, que começa com o processo online e vai para a unidade, e os demais já estão num processo habitual de ir para a unidade. E eu acho que esse vai ser o futuro, assim, de ter essa liberdade da gente poder ofertar o que fica melhor para cada paciente. É ótimo. Antes da gente entrar no próximo tema, digamos, da própria telemedicina, nós temos dois colegas, o Dr. Faiez e o Dr. Bruno, que têm uma experiência enorme em atendimento de pacientes com problemas auditivos, enfim, necessidade de reabilitação. Eu queria ouvir do Dr. Faiez, depois do Dr. Bruno, qual a sua percepção em relação ao teleatendimento, da adaptação de aparelho de AASE, de aparelho de amplificação sonora individual. A gente avisa o nosso paciente que pode ser teleatendimento desde a primeira consulta ou não. A falta do contato pessoal, especialmente de pessoas com maior idade, pode gerar uma diminuição de empatia e diminuição de conversão, e isso é ruim. Independente do aspecto comercial, óbvio, a gente quer o bem do nosso paciente, a gente quer que ele use o aparelho. O que você acha, Dr. Faiez? Bem, muito obrigado pela pergunta, Jamal. Muito inteligente a pergunta. Eu queria agradecer a Patrícia Corradini, a Cristiane Souza, a Yasmin, que é a nossa representante aqui de Brasília, da Comunicare, pela oportunidade de participar dessa mesa redonda tão importante. E eu vou passar para vocês a experiência do nosso centro de implante coclear. Então, o que aconteceu? Aqui no Instituto Brasileiro de Otorrino, a gente tem, neste momento, mais de 60 pacientes em terapia pós-implante coclear, que durante a pandemia ficou aquele momento assim de preocupação muito grande, que eram pacientes que dependiam disso para ter uma performance pós-implante coclear adequada, só que a gente não parou, viu, Jamal? Aqui no Instituto, a gente não parou momento algum. Só que de março até maio, praticamente a gente levou quase todos os nossos atendimentos. Nós temos hoje 16 fonoaudiólogas que trabalham no Instituto Brasileiro de Otorrinolaringologia. Metade delas são especialistas em terapia pós-implante coclear, e elas continuaram com teleatendimento durante as 44 horas da atividade delas. E, olha, foi um resultado fantástico. E vou dizer uma coisa para vocês. Aqui no Instituto, hoje a gente voltou, as nossas atividades são presenciais. Eu diria que praticamente como em janeiro de 2020, ou seja, voltando à normalidade, só que muitos dos nossos pacientes, eles preferem a teleterapia. Então, são pacientes que, tanto o grupo de médicos, nós hoje temos 32 médicos otorrinolaringologistas, e que todos eles oferecem teleatendimento, Jamal. É uma coisa assim que a gente imaginava, não, vai ter um grupo de médicos mais antigo, que não vai querer fazer teleatendimento. Não, é exatamente como você falou, é o futuro, dá certo, é ágil, é seguro, é muito tranquilo. E o médico que evitava, uma vez feito um teleatendimento, ele fala, poxa, como foi legal, e abre totalmente as portas para isso. Então, ou seja, a gente aqui está seguindo numa atividade mista. A gente, mesmo agora, voltando às atividades presenciais, a gente vai continuar fazendo o teleatendimento junto com o presencial. Como nós somos um centro de implante coclear, e aqui, para a gente, o teleatendimento foi fantástico, porque a gente tem pacientes de Goiás, pacientes implantados do interior de Minas Gerais, do interior da Bahia, que vinham para Brasília fazer a cirurgia do implante coclear aqui conosco, e era uma preocupação imensa capacitar a equipe que ia receber eles nas suas cidades de origem, do interior do estado. Muito então, difícil. A teleterapia encaixou como luva, foi fantástica, e o FDA, ele autoriza a teleterapia para implante coclear
desde 2017. Então, olha, a gente deslanchou. Antes de dar a palavra para o Dr. Bruno, eu queria ver com a doutora Patrícia qual a sua impressão para adaptação de aparelho para a criança em pré-implante coclear. Vocês acham que isso é presente, é futuro, é médio prazo? Vocês já adaptaram em criança? A gente, em teleatendimento, nós não fazemos em criança, porque há uma necessidade de verificação presencial, né? É muito difícil pegar respostas, muitas vezes, das crianças presencialmente. Então, em teleatendimento, realmente, nós não fazemos. Criança, a gente não atende. De uma forma geral, sim, a gente pega, mas, geralmente, os casos de pré-implante, eles ficam nas clínicas mesmo. Todas essas adaptações pré-implante ficam diretamente na clínica e o nosso papel é dar o suporte para as fonoaudiólogas dessas clínicas que estão dentro do protocolo de avaliação e estimulação pré-implante. Então, a nossa experiência clínica não é em acompanhamento direto desses pacientes, mas a gente acompanha e dá suporte para as clínicas que fazem esse trabalho, sim. Está aí uma oportunidade. Eu tenho certeza que o desafio não é pequeno, mas com a habilidade que vocês têm, com a experiência que vocês têm, com os instrumentos que têm também, aí é um bom desafio, eu acredito, para um futuro breve, né? Doutor Bruno, na sua experiência, então, você acha que a indicação do primeiro atendimento para adaptação de aparelho auditivo, você acha que os pacientes recebem bem, recebem com dificuldade? Qual a sua experiência? O que você pensa sobre essa indicação, adaptação à distância? Bom, primeiro, boa noite a todos, né? Estou muito feliz também de ter sido convidado para esse debate. Eu que gosto bastante de estudar e conversar e aprender sobre telemedicina, teleconsulta. Agradeço a Patrícia, ao Jamal, por ter lembrado do meu nome. Estou muito feliz aqui por estar conversando com o Faiez, com a doutora Vânia. Bom, eu estava repassando aqui na minha cabeça, inclusive estou fazendo um levantamento dos meus casos de teleatendimento desde o começo da pandemia, né? Talvez eu vá até publicar, não sei se isso vai ter algum valor ou não, mas talvez dentro do meu nicho de mercado tenha, né? Separando aí o que é caso novo, o que é retorno, o que é consulta pré-operatória, colocando direitinho qual foi a plataforma que eu utilizei, qual foi o diagnóstico, se houve ou não necessidade de consulta presencial complementar ou não, se eu consegui resolver completamente por telemedicina ou não. E eu não precisei, durante agora a telemedicina, realizar uma adaptação, durante esse período que eu exerci telemedicina, realizar uma adaptação de AASE numa primeira consulta por teleatendimento, né? Os aparelhos que indiquei foram pacientes que foram até o consultório assim que as consultas presenciais foram liberadas. O que eu lembro, sim, Isso. e Só que uma tem a coisa, ver... Bruno, desculpe, mas para esses pacientes que você atendeu presencialmente, você acha que indicar o teleatendimento para aparelho auditivo, você já indicou, é simpático a isso? O que você acha que encontra dificuldade? O que você pensa sobre Então, esse? veja só, eu atendi, sim, pacientes com queixa de perda auditiva. E tive pacientes que eu tive dúvida se era necessário realizar uma otoscopia, até por ser uma rolha de cera, uma coisa extremamente comum na nossa prática diária. E para esses eu falei, olha, você vai precisar ir ao consultório, porque eu vou precisar fazer uma otoscopia, e se for cerume eu vou ter que remover. E outros que falaram assim, doutor, eu fui há 15 dias em um outro médico, o médico fez otoscopia e falou para mim que meu ouvido estava limpinho, pediu para eu tomar
um antialérgico qualquer e a minha audição não melhorou. Então, eu não pedi, não indiquei a ASE no momento, enfim, continuei a investigação. Mas eu acho que, assim, caso eu já tivesse, nesse caso, por exemplo, uma audiometria ou um exame físico recente do paciente, talvez sim, talvez eu já indicasse numa primeira consulta. Cada caso é um caso. Não acho que a gente consegue, como, né, você já sabe da minha opinião, resolver tudo numa primeira consulta por teleatendimento, mas acho sim que a gente consegue resolver várias coisas a depender do caso, né? A depender de como o paciente vem, porque a gente fala caso novo, primeira vez, mas às vezes o paciente já vem na primeira vez com a gente muito preparado, né? Porque já fez outras coisas. Muito bom. Entrou uma pergunta aqui para a Patrícia. Eu vou ler aqui, eu não sei se a Patrícia viu. Qual a sua opinião quanto à efetividade da verificação dos aparelhos auditivos no teleatendimento? Quais as suas dicas, sugestões quanto a isso? Excelente pergunta. Eu acho que a gente tem que conhecer as ferramentas das marcas que a gente trabalha. Como a gente trabalha com duas marcas, a gente na Comunicare trabalha com a marca Signia e com a marca Videx, e cada marca tem as suas ferramentas de atendimento à distância, que são distintas, tanto a da marca Videx quanto a da marca Signia. Então, não dá para generalizar. Por exemplo, a marca Videx, quando eu envio o aparelho para a casa do paciente, ele recebe junto um equipamento que vai fazer os ajustes e ele consegue verificar dados mais objetivos, nível de ruído, consegue verificar oclusão, consegue verificar a entrada de fala, ou seja, eu tenho dados muito mais efetivos do que está entrando na orelha do paciente. Sempre ressaltando que isso não é uma verificação in situ, é uma análise do que a gente está colocando na orelha do paciente através deste equipamento. Já a Signia, eu consigo fazer algumas verificações, mas não num nível tão aprofundado quanto o Videx. Então, eu acho que não dá para a gente generalizar. Isso não faz uma marca menos que a outra, mas é importante que a gente saiba que existem limitações entre as marcas e que dizer que é possível fazer, mas algumas marcas não têm tantas ferramentas quanto as outras marcas para fazer este tipo de teleatendimento. Ao mesmo tempo, a Signia tem outras ferramentas que permitem que o paciente tenha uma interação mais rápida com a fonoaudióloga e consiga fazer ajustes finos de uma forma mais efetiva, mais direta, no momento que ele precisa. Então, o mais importante, que eu acho que para quem trabalha com isso e deseja fazer teleatendimento, é que tenha conhecimento profundo do que as ferramentas são capazes de fazer e quais as suas limitações, para que aquilo que a ferramenta não entregue seja direcionado para um atendimento presencial. Excelente. Bom, por falar em precisão absoluta, nós temos a doutora Vânia com a gente, que é uma pessoa incrível. Ela, além de comandar o departamento jurídico da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, ela tem uma pós-graduação em Direito Médico e vai poder nos ajudar bastante. Doutora Vânia está nos ouvindo, não é isso, doutora Vânia? Sim, estou ouvindo. Brilhante, brilhante. A doutora Vânia teve um problema técnico em relação à energia do local onde ela está, mas o seu brilho interno vai ofuscar as nossas visões, com ou sem a energia elétrica tradicional. Doutora Vânia, esse ano houve uma legislação autorizando o teleatendimento, a teleconsulta. Então, é uma pergunta que eu acredito que todos nós temos aqui. A gente já ouviu, enfim, eu fui ler um negócio lá, vocês escrevem as coisas complicadas iguais a gente, doutora Vânia. Então, eu quero saber, é permitido a teleconsulta? Segundo, é permitido a teleconsulta na primeira vez? Porque andou uma é possível que sim, é possível que não. Depois, doutora Vânia, é só para casos de Covid-19 ou eu posso atender um paciente que ligar no meu consultório e quiser um teleatendimento?
Boa noite, doutor Jamal. Boa noite a todos. Quero agradecer pelo convite. É uma honra poder participar. Pedir desculpa pelos fatos alheios à minha vontade, realmente, aqui na Zona Leste de São Paulo, fui surpreendida com a falta de energia, mas acho que por aqui, pelo celular, dá para participar e contribuir. Como o senhor falou, existe uma legislação que autorizou em caráter excepcional a prática da telemedicina enquanto durar os efeitos da pandemia do Covid. Essa legislação, a Lei 13.989, se não me falha a memória, ela autoriza, ela não traz nenhuma vedação quanto à primeira consulta. Então, em tese, pela leitura da lei, é permitido que se faça a primeira consulta por telemedicina. Mas a gente tem observado que o Conselho Federal de Medicina tem reiteradas vezes dizendo que não se pode fazer o atendimento como primeira consulta, que esse paciente já deveria ter um passado com um médico para aí sim poder fazer uso da telemedicina. Mas pela lei não há nenhuma vedação, pode ser feita a primeira consulta. Mas, doutora Vânia, nós médicos, nós morremos de medo do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Regional de Medicina. Se eles falam que, se o Conselho fala isso, eu sigo a lei federal, eu não entendo da questão jurídica. Caso eu seja chamado, como eu vou me defender ou não vou me defender? A lei federal é superior à do Conselho Federal ou o Conselho Federal tem uma prerrogativa superior a essa legislação do teleatendimento? Pela hierarquia das normas, a lei federal é superior à resolução do Conselho Federal de Medicina. Então, se os senhores forem chamados para responder uma denúncia, uma sindicância, um processo ético, o advogado especialista na área certamente vai buscar essa base legal, essa lei federal, para poder fazer a defesa do profissional médico, né? E os senhores já colocaram nas falas a importância da manutenção da assistência à saúde ao paciente, né? Eu acredito que esse é um fator super importante e relevante que tem que ser levado em consideração. A relação médico-paciente, ela não pode ser prejudicada nesse momento que a saúde requer tanto cuidado, né? Então, isso também é relevante para a defesa. Nós vamos trazer a base legal, mas também trazer esse olhar que o médico adotou na sua conduta, sempre buscando o bem do paciente, que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do paciente. A segunda pergunta foi no sentido de se a telemedicina é única e exclusivamente para a COVID. A lei não traz essa vedação. A lei diz que está autorizada em caráter excepcional a prática da telemedicina enquanto perdurar os efeitos da pandemia. Então, entende-se que pode-se tratar outros casos. Se a medida de autorizar a telemedicina foi para conter exclusivamente, diminuir o acesso das pessoas na rua, então não tem sentido aprovar a telemedicina exclusivamente para a COVID. E as outras pessoas que estão acometidas com outros problemas vão ficar desassistidas? Então não teria sentido. Então a telemedicina hoje, nos termos da norma vigente, ela pode ser atendida, abrangida para atender outras doenças. Perfeito. Agora, doutor Fayez comanda um grupo grande de médicos, né? Como que tem sido a sua postura em relação, como líder, em relação à orientação desses médicos para os teleatendimentos? Existem protocolos? Você tem orientado para que esse teleatendimento seja para algum tipo de consulta, outro tipo não? Ou isso tem sido algo de determinação de cada colega? Como é que tem sido no seu serviço, que é muito grande, é um serviço de referência de toda a região central do Brasil? Jamal, tanto por parte dos médicos otorrinolaringologistas, a gente seguiu à risca
as diretrizes do Conselho Federal de Medicina em relação à telemedicina, quanto às atividades da psicóloga a seu Conselho Federal de Psicologia e as fonoaudiólogas com o Conselho Federal de Fonoaudiologia. A gente tivemos um treinamento por parte da nossa gerência de recursos humanos com todos os prestadores, independente de qual profissão, multiprofissionais, eles estão debaixo do cuidado da nossa gerência de recursos humanos, que fez um treinamento com todos, e no início, aliás, até a gerente de RH ou assistente de RH, ele participava junto daquele primeiros atendimentos. Mas assim, isso foi fluindo de forma tão tranquila, a gente não tem separação de atendimentos, a gente faz primeiros atendimentos, retornos, independente da queixa. Nós somos um grande grupo grupo otológico, então aqui é um centro de reabilitação auditiva. Então, basicamente, são queixas, como o Bruno comentou, distúrbios auditivos. Por exemplo, tinham casos que surdez súbita, muitos deles tinham necessidade de corticoterapia intratimpânica, então tem que ser presencial. Então, era muito frequente um misto. O primeiro atendimento virtual para análise, uma anamnese criteriosa, uma história clínica bem cuidadosa e muitas vezes havia necessidade ou do retorno ou até de um pronto atendimento logo em seguida presencial, mas assim fluiu muito bem. Todos os médicos, fonoaudiólogos, psicólogos foram orientados de forma que esse atendimento ocorresse de forma uniforme. A gente não teve nenhum percalço, nenhuma intercorrência que eu me lembre, e foi muito bem. Até agora, na Covid, todo mundo, ninguém deixou de prestar assistência para os seus pacientes. Assim, no início, um ou outro médico não queria oferecer direito a retorno ao paciente, então a direção foi muito clara em relação ao direito do paciente de retorno, não importa se é telemedicina ou não. Acho que do ponto de vista prático, uma outra coisa que fica, aí eu passo a pergunta para você, o Bruno, em relação ao valor de consulta. No início foi um dilema, todo mundo falava assim, não, o valor tem que ser o mesmo, porque a responsabilidade é a mesma, talvez ainda maior. Aí outros diziam, não, o valor tem que ser menor, porque é um atendimento à distância. Então a gente decidiu uniformizar, padronizar para todos os médicos, e isso veio de cima para baixo, e a gente não teve problema não, todo mundo acatou e seguimos adiante. Brilhante. Doutor Bruno, então, qual a sua impressão como grande estudioso, palestrante de diversos webinários? Qual a sua impressão sobre o valor da consulta? Se a consulta de teleatendimento tem que ser igual, mais caro, mais barato, se tem direito a retorno, qual a sua impressão, a sua dinâmica em relação a esse quesito agora? Obrigado. Bom, obrigado pelo grande palestrante, né? Mas na verdade, eu me vejo mais como um aprendiz aí, desbravando aí junto com vocês esse novo campo, né? Mas desde o começo eu advogo a ser o mesmo valor da consulta presencial. Eu acredito mesmo que é realmente a mesma responsabilidade. Se nós formos processados por imperícia, imprudência ou negligência, pagaremos uma indenização da mesma forma, né? Então, eu acho que tem que ser o mesmo valor. Até porque, no meu plano de negócios, né, explicando rapidamente, funciona da seguinte forma, né? Eu trabalho da seguinte forma. Eu faço a primeira consulta por telemedicina. Caso o paciente precise de uma consulta complementar, por exemplo, uma remoção de cerume, ele pode ir ao consultório no dia seguinte ou 2 dias depois. Essa consulta complementar não é cobrada, não conta como retorno. O que eu cobro é a remoção de cerume, porque isso eu iria cobrar de qualquer jeito. No meu consultório, tudo é particular.
Então, eu cobro a remoção do cerume, mas essa consulta complementar não. Faz parte da primeira consulta. E ele ainda tem direito a um retorno dentro de 30 dias, caso ele queira ir, né? Então, o valor é o mesmo. E uma coisa interessante que realmente foi comentado no começo do webinar aqui, é que aumentou muito a presença nos retornos, né? Devido à possibilidade do paciente fazer esses retornos por telemedicina. Hoje mesmo, eu estou atendendo um paciente, aí de Brasília, inclusive, só que a queixa é de nariz, né? Eu indiquei o Márcio, não indiquei você, indiquei o Márcio. Mas aí ele não ia passar. Eu liguei para ele e falei, poxa, mas a gente tem um retorno marcado agora, né? Ele, doutor, mas eu não sei. Eu falei, não, você tem direito a um retorno, tá agendado, vamos fazer. Você não tá perto de um computador aí? Ele falou, tô. Eu falei, então, liga aí, vamos fazer. Ele falou, tá bom. Daí ligou e fez, ele não ia fazer. Ele ia perder o retorno dele, mas só por ser de telemedicina, ele resolveu fazer, né? Agora eu Então, quero aproveitar, Bruno, desculpa, eu quero apimentar um pouquinho essa nossa discussão, porque eu estou achando que está muito tranquilo isso aqui. Tá muito café com leite, Jamal, não é seu muito, estilo isso. Para o meu estilo, está muito café com leite. Eu quero saber... Aproveita a doutora Vânia aí, ó. Isso. Eu quero saber o seguinte, primeiro o doutor Faese e doutor Bruno, depois eu vou perguntar para a doutora Vânia. Ok, o retorno é agendado tudo. E os WhatsApp que não param? O WhatsApp é retorno ou não é retorno? Deve ser encarado como uma atividade de teleatendimento? Legalmente pode ser um teleatendimento ou não? Porque o que eu quero aqui é que fique claro para a nossa plateia, para o nosso público, que nós estamos falando português claro do dia a dia da vida de todos. Então, se alguém me falar que nunca recebeu o WhatsApp de paciente aqui, é pouco provável. Todos nós recebemos. Eu vou passar já a palavra para a doutora Vânia, mas eu quero saber como é que fica esse negócio, Faes? Tá bom, passou em consulta. Ok, retorno daqui a 15 dias. Amanhã de manhã, ele te manda a mensagem. Doutor, qual o remédio mesmo que era? Eu te dei a receita, mas esse é o remédio. No dia seguinte, doutor, eu perdi a receita. E assim vai. Como que você maneja isso? Você pede para que ele agende horário? Você responde o WhatsApp? Como é que funciona a sua impressão nisso? Jamal, vou falar, então, a minha experiência pessoal. De fato, todos os meus pacientes têm o meu celular pessoal, todos eles. Porque isso é assim, eu acho que isso é uma opinião pessoal, é minha. Eu prefiro que um paciente meu, num pós-operatório, tire a dúvida comigo, do que, não tendo acesso diretamente a mim, vá procurar um pronto atendimento e um outro profissional, muitas vezes vai orientar ele de forma inadequada, ou de uma forma que eu não gostaria. Então, todos os meus pacientes têm o meu celular pessoal e, de fato, eles me acessam mesmo, o WhatsApp o tempo todo. Eu acho que eles me respeitam, a partir de um certo horário realmente não existe. Eu tenho conseguido manejar isso de uma forma equilibrada. Meus pacientes são implantados, boa parte dos pacientes são pessoas com deficiência auditiva e neurosensorial severa profunda, então o WhatsApp é a vida deles. Eles não conseguem ligar, muitos deles conseguem, mas então recebo muito WhatsApp, eu não cobro retorno, assim, é uma decisão pessoal minha. Eu acho que dentro daqueles 30 dias, se o paciente precisou de mim, eu deixo as portas abertas, respondo quantas vezes for necessário. Se eu entendo que está existindo um exagero, uma dependência emocional, aí eu com cuidado, de forma assim, muito cuidadosa, eu vou segurando isso aí. Mas, assim, passou de 30 dias, sim, eu falo, olha, eu quero uma nova consulta, eu quero rever um horário, ou marca um teleatendimento, mas, assim, dentro daqueles 30 dias, não digo que estou certo ou errado, mas dentro dos 30 dias, se o paciente me contactar, eu vou atender sempre.
Perfeito. Então, o WhatsApp não é considerado como um retorno para vocês, sim o agendamento da teleconsulta. Doutor Bruno, o WhatsApp é retorno ou não é retorno? Gostei Como muito do você que o encara? Faiez falou, eu faço muito parecido. O que eu procuro fazer é dar o tom no final da consulta, né? No final da consulta, eu entrego o meu cartão com o meu celular pessoal e falo assim: olha, se você tiver alguma dúvida pontual, você pode me escrever por WhatsApp. Se for alguma dúvida mais complexa, podemos até agendar uma ligação ou você já agenda o seu retorno com a Stephanie. Lembre que seu retorno é dentro de 30 dias. E eu já defino com a Stephanie, ali com a minha secretária, na hora, eu falo assim, olha, esse paciente pode ser um retorno por teleconsulta ou não. Se é, por exemplo, um paciente que eu acho que eu vou ter que reexaminar ou repetir a nasofibroscopia, ou refazer a otoscopia, alguma coisa do tipo, ou refazer uma manobra de Eppley, eu falo, não, esse paciente eu prefiro que venha em retorno presencial. Eu já tento definir isso no final da consulta, que eu já deixo meio planejado isso, entendeu? É dessa forma que eu já e a maioria das vezes a gente acerta, né? Às vezes não acerta. Às vezes a Stephanie fala, doutor, você falou que esse paciente poderia ser teleconsulta, mas ele quer vir presencial. Às vezes eu dou uma olhadinha rápida no caso e vejo, putz, é um zumbido com otoscopia normal. Putz, não precisa vir no consultório, né? Mas eu falo, putz, será que vale a pena eu deixar ele vir ou não? Às vezes eu falo, putz, preciso desse horário no consultório. Então, eu vou ligar para ele e tentar resolver, marcar uma teleconsulta. Eu falo às vezes, não, esse paciente é carente, ele está precisando vir, ele precisa vir aqui para eu cumprimentar ele, né? Agora nem dá para cumprimentar direito. Então, depende de caso para caso, mas eu estou tentando dar esse direcionamento e, na verdade, Jamal, o que eu percebo é que não tenho também esse abuso, da mesma forma que o Faiez comentou, eu não tenho esse abuso no WhatsApp. Por exemplo, semana passada eu tive, uma paciente mandou vários exames para mim, ela tinha inclusive uma tontura com zumbido. E ela falou assim, doutor, você poderia ver os exames e me dar o que eu tenho que fazer? Ela escreveu assim. E daí eu escrevi para ela. Eu falei, olha, eu não consigo fazer isso é muito complexo. Preciso que você marque um teleatendimento com a minha secretária. Só, deu certo, entendeu? Então, Perfeito. acho que vai tranquilo. O que é acordado não sai caro. O paciente ele não se sente, desde que você deixe as regras bem claras e siga aquele padrão sempre e seja razoável, vai bem. Perfeito. Eu também tenho prática bem semelhante, mas pergunta que não quer calar, doutora Vânia. Afinal, esse tal WhatsApp que a gente conversa com o nosso paciente, e eu converso, doutor Faiez, Bruno, acredito que a maioria é regular, doutora Vânia, ou nós estamos, digamos, prestando um atendimento humanitário em necessidade, mas a legislação precisa se adaptar a nós? Vamos lá. Sempre buscar a base legal para a resposta dos questionamentos. A lei que regulamenta a telemedicina, ela não especifica quais são as plataformas que devem ser utilizadas. Ela fala que tem que ser utilizada uma plataforma segura. Será que o WhatsApp traz essa segurança? Há quem diga, os especialistas na área, que não. Então, teria que se buscar uma plataforma segura para manter a privacidade dos dados. Nós temos que lembrar uma questão extremamente importante. As regras que se aplicam para a consulta presencial são exatamente as mesmas para a telemedicina. Porque a consulta, em tese, é a mesma. Só está mudando o meio que se presta aquele serviço. Então, isso tem que ficar bastante em evidência, porque a lei traz a autorização da prática da telemedicina, mas em nenhum momento revogou o Código de Ética, tampouco as outras resoluções.
Então, se houver alguma infração, o Conselho Federal vai aplicar a mesma medida que se aplicaria para um atendimento presencial. Então, como os senhores... Oi. Pois não. Não, desculpe, conclua, por favor. Desculpe. Como os senhores colocaram, o WhatsApp tem que ser utilizado como uma ferramenta complementar. Os senhores são os especialistas na área para poder identificar se aquele pedido do paciente é uma dúvida apenas ou se aquilo vai gerar um atendimento, uma consulta, que aí tem que se orientar o paciente para que seja agendado um horário específico, porque a responsabilidade dos senhores vão ser chamada tanto pelo Conselho Regional Federal de Medicina, como se houver algum erro médico, os senhores também deverão responder civilmente pelo ato praticado. Então, a minha orientação é atenção, redobre a atenção. Se os senhores já têm uma total atenção no atendimento presencial, ele tem que ser redobrado à distância. Olha, isso é tão importante. Essa semana eu fui consultado por uma colega otorrino de São Paulo, inclusive, que recebeu uma ação reclamatória, uma ação civil contra ela, de indenização por erro médico, inclusive, e na ação eu pude ler a descrição de todos os WhatsApps trocados entre ela e o paciente, ou seja, foram páginas de descrição de conversas de WhatsApp. Então, obviamente, isso todos que estão nos assistindo aí vão saber que o WhatsApp é um complemento, mas que pode, sem dúvida nenhuma, servir como base legal de judicialização. Com certeza. O conteúdo, desculpa, doutor Jamal, só complementando, o conteúdo do WhatsApp, hoje, ele é reconhecido como documento probatório. Perfeito, então, perfeito. Toda a informação tratada com o paciente pelo WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, ele vira evidência probatória. Então, certamente, o paciente vai juntar isso no processo para formar o convencimento do juiz que houve algum erro, né, que houve ali alguma questão que provocou a busca dele no Poder Judiciário para fazer valer os seus direitos. Perfeito. Tivemos um comentário aqui muito interessante de Ingrid Santana, falando que no Rio Grande do Sul conseguiram a teleconsulta da Unimed a 100% do valor da consulta presencial. Então, no princípio, parecia que seriam poucas consultas, mas hoje está sendo muito utilizado. Então, agora respondemos sobre o WhatsApp, né? Uma pergunta para a doutora Patrícia. O Daniel Zampronha está perguntando: Patrícia, vocês estão emprestando próteses para teste domiciliar por teleatendimento? Como fazem a entrevista inicial psicossocial? Você já comentou, né? Mas para a escolha da prótese, ou só enviam a ASE para teleatendimento após a aquisição? Nós fazemos a primeira consulta, conforme eu falei, através de uma plataforma segura, enviamos o link. Também temos essa conversa inicial pelo WhatsApp, direcionamos para o link para fazer o atendimento. E sim, Daniel, nós fazemos experiência domiciliar prévia aquisição da prótese auditiva. A gente envia para casa do paciente o aparelho de demonstração, que não são aparelhos de venda, são aparelhos que, para quem não sabe, eles são programados com tempo de vida, ele trabalha por determinadas horas, ele é programado para se desligar, e depois, quando o paciente adquire, ele retorna para a gente através de motoboy ou correio. Sim, estamos fazendo. Perfeito. Aqui a Renata Furtado pergunta para a doutora Vânia: o Conselho indica plataformas legais para esse teleatendimento, doutora Vânia? Não, nas normas do Conselho Federal de Medicina não há nenhuma indicação quanto à plataforma X ou Y. Ele menciona que você tem que buscar uma plataforma segura para a manutenção da privacidade dos dados do paciente. E neste momento, principalmente, que nós já estamos na vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o cuidado com a proteção dos dados pessoais e sensíveis do paciente devem ser redobrados, porque se houver algum vazamento de dados ou esses dados forem acessados por pessoas que não estejam envolvidos na relação médico-paciente,
vocês podem sofrer penalidades que vão de 2% do faturamento a 50 milhões de reais por infração. Então, esse olhar neste momento tem que ser redobrado também. Eu sei que é importante prestar assistência à saúde, mas também esse olhar tem que ser voltado para a proteção dos dados. Doutora Vânia, todo teleatendimento, a senhora recomenda um termo de consentimento para o teleatendimento ou eu posso simplesmente agendar e atender? Como é que funciona? Qual a sua orientação jurídica embasada? O teleatendimento é requisito obrigatório, tanto na lei como nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. É o termo de consentimento, desculpa, o termo de consentimento para a telemedicina. Então, tem que ser um termo específico, no qual ele traz informações que expliquem para o paciente quais são as limitações da telemedicina, né? Se vai ser gravado ou não. O valor da consulta também pode ser fazer parte desse termo de consentimento. Então, todas as informações pertinentes ao atendimento devem constar nesse termo de consentimento e a orientação é no sentido de que ofereça esse termo de consentimento antes da consulta. E o paciente faz o quê? Ele assina ou ele diz de acordo? O que vale? As duas formas são válidas. Ele tem que manifestar. Se ele tiver recursos que ele possa inserir assinatura digital, é válido. Eu não tenho esse recurso. Eu posso responder por e-mail ou pelo WhatsApp, por exemplo, dizendo que eu concordo, que eu li, tenho ciência das limitações, das questões inerentes à telemedicina e que concordo com aquele atendimento. Lembrando, esse termo de consentimento é um documento médico. Portanto, ele tem que fazer parte do prontuário do paciente. Porque se amanhã tiver algum problema, esse é um documento médico que nós podemos utilizá-lo para a defesa do profissional médico. Jamal, posso comentar? Claro. Na prática, né, tem 4 formas do paciente responder o termo, né? Você tem que mandar antes. Eu faço 3 níveis de informação para o paciente. O primeiro nível de informação, agora falando de forma prática, eu avisei toda a minha base de pacientes que eu estava fazendo a teleconsulta, né? Isso eu também divulguei nas minhas redes sociais, mas o principal foi avisar a base de pacientes, falando que agora, durante a pandemia, a teleconsulta estava liberada, que quem quisesse mais informações era só entrar em contato conosco, né? O segundo nível de informação, para quem mostrasse interesse, eu falava, então, agradecia pelo interesse, falava da duração da consulta, que era em torno de 45 minutos, já falava do valor, da plataforma que nós utilizamos, já falávamos que era necessário o paciente ter uma boa conexão da internet, ter um lugar silencioso para realizar essa teleconsulta, e falávamos também que ele tinha que fazer o depósito antes, enfim, dávamos as orientações quase todas. Se o paciente concordasse com esse segundo nível de informação, aí a gente enviava, então a consulta fechada, a gente enviava o terceiro nível de informação, que inclusive aí o paciente já tinha pago a consulta. O paciente pagou, aí a gente enviou o terceiro nível de informação, que é o termo de consentimento propriamente dito, que aí é por e-mail, né? E o paciente pode, então, imprimir, assinar, escanear e enviar de novo. Ele pode inserir uma assinatura digital desses diversos programas, por exemplo, CertSign, ou diversos programas de assinatura digital não padrão ICP Brasil. Pode também inserir uma assinatura com certificado digital padrão ICP Brasil, que é muito comum, além dos médicos, entre os advogados. Ele também pode responder o e-mail, como a doutora Vânia falou, li, aceito e concordo com o que está escrito, e o médico tem que guardar esse e-mail, o médico tem que saber disso. Mas ele também pode fazer uma outra forma, que eu tenho feito, inclusive eu tenho feito mais de uma forma, né? Ele me manda a resposta do e-mail. O médico pode gravar o aceite dele em vídeo,
ou ele pode gravar o aceite dele em vídeo, né? Então, ele pode gravar um vídeo falando assim: li o termo de consentimento para teleconsulta, entendi o que está escrito e aceito o que está escrito para realizar a teleconsulta. Ou o médico pode gravar no início da teleconsulta, se o médico não quiser gravar toda a teleconsulta, ele pode gravar a identificação do paciente e gravar o aceite dele do termo de consentimento. Até onde eu sei, a doutora Vânia pode me corrigir caso eu esteja errado, mas isso também é uma prova juridicamente válida e eu acho que até por ser um vídeo com consentimento entre as partes é uma prova irrefutável. O que você acha, doutora Vânia? Perfeito. É possível utilizar o recurso do vídeo, mas tem que ficar evidente logo no início que o paciente concorda que seja gravado, tanto o consentimento dele como a consulta. Tá? Então, isso é importante deixar registrado que o paciente consente em gravar tanto o seu consentimento para que seja realizada a telemedicina, como a consulta em si. Tá? Sim. Eu tenho certeza que tudo isso é uma proteção muito grande, mas é natural que a gente tem que simplificar na prática também, né? Então, uma vez, doutora Vânia falando que eu mandei o termo, ele diz, ok, aceito, doutora Vânia, acredito, como a senhora disse, que isso já é bastante suficiente, né? Agora, nós entramos agora no outro assunto, que é a prescrição digital, né? Então, o doutor Faiez utiliza a prescrição digital, pedido de exames à distância. Como tem sido a sua rotina em relação à prescrição digital? Assim, eu tenho a assinatura digital, né? Não sei se é a mesma para vocês, é a CertSign, e eu uso ela nos receituários comuns, especiais, documentos, levo eles para o PDF e sempre salvo uma cópia de tudo no prontuário eletrônico. No prontuário eletrônico, eu tenho oportunidade, inclusive já ter um texto pronto do termo de consentimento do teleatendimento, em que é salvo no prontuário eletrônico, dizendo o paciente recebeu exatamente esse mesmo modelo de texto e em todo atendimento, o documento que o paciente aceitou as condições do termo de consentimento livre esclarecido, e uso a assinatura digital, sim. Eu acho que veio para ficar, muito prática. Eles aceitam aqui, a gente não tem dificuldade nenhuma. Não só, assim, só o receituário azul que não, mas receituário controle especial para antibióticos, para antidepressivos, boa parte das medicações está coberto e tem sido muito prático, muito tranquilo. Com certeza, está aí orientação para todos, não há dúvida de que a prescrição digital, o pedido de exames, a prescrição de receituário simples, controlado e de antimicrobianos, bem como do relatório médico, todos podem ser feitos com a certificação digital. Uma vantagem, Jamal, é que eu salvo cópia de tudo no prontuário eletrônico, então fica salvo. Ficam salvo as imagens, ficam salvos os documentos, então você pode incluir no teu prontuário como parte do prontuário. Eu achei ótimo, porque a documentação hoje está melhor do que no passado. Em todas as nossas salas, a gente tem o sistema de captura de imagem, de áudio não, mas de imagem. Acho que isso dá uma segurança para o profissional. Todas as nossas salas, para as atividades presenciais, existe isso. E para a atividade remota, é documentação, né? Tem que postar no prontuário eletrônico, porque é praticamente impossível salvar na tua rede ou no teu, não sei, a estrutura de dados, o vídeo de todas as consultas, mas documentação tem que ser realizada. Por falar nessa questão... Deixa eu só fazer um comentário que eu acho que é bom, uma reflexão de olhar ao lado dos pacientes, porque, querendo ou não, isso otimiza muito
o vai e vem de consultório, porque muitas vezes, de repente, um paciente que já é paciente, vocês podem já mandar requisição, o paciente já chega para presencial, o exame realizado, ou se é um acompanhamento, uma manutenção, um paciente que não precisa ser reexaminado, a manutenção da medicação. Então, eu acho que também isso é um olhar diferente para melhorar o nível de atendimento do paciente. Eu acho que essa flexibilização do teleatendimento passa por deixar de ser apenas uma escolha do profissional, mas também de democratizar a forma de atendimento, porque isso permite que mais pessoas possam ter acesso, e também agilizar o processo terapêutico do paciente, né? Pensando pelo lado do paciente. Com certeza. Agora, veja, doutora Vânia, eu sou inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. Mas, se eu recebo um pedido de consulta, de teleconsulta de um paciente de outro estado, ele reside no outro estado, a lei permite que eu faça isso hoje, doutora Vânia? Sim, doutor Jamal, como eu disse no início, é uma consulta. Os senhores só estão mudando a forma de prestar esse serviço. Então, é como se, entre aspas, o paciente fosse até o seu consultório. Se o seu consultório é em São Paulo, é como se ele fosse até o consultório de São Paulo. E numa eventualidade de uma discussão, se tiver que impetrar algum pedido de denúncia junto ao Conselho Regional de Medicina, o conselho que tem a prerrogativa de apurar essa denúncia é o do que o médico tem a inscrição do seu CRM. Perfeito. E no caso de uma ação judicial, se houver aí uma questão infeliz de um desentendimento por qualquer motivo, ele vai acionar o médico em qual justiça estadual? Do estado onde ele reside ou do estado onde está registrado o médico? Nas questões relacionadas ao Poder Judiciário, por exemplo, na questão da ação de indenização para apurar a responsabilidade civil do médico, o órgão o competente para poder receber essa ação é do endereço, é do domicílio do paciente. Do paciente. Do paciente. Perfeito, perfeito. Bom, eu acredito que nós temos mais alguns minutos, né, Patrícia, para a gente poder discutir. Eu queria discutir agora, nós falamos pontos muito positivos para a população, para os médicos, para as fonoaudiólogas, mas eu queria discutir aqui rapidamente quais as ameaças que a gente pode ter agora com o teleatendimento. Quer dizer, enfim, a gente sabe que a nossa profissão é uma profissão de risco. A profissão fonoaudiológica, de fono, a profissão médica, são profissões de risco, porque implicam em mudanças e intervenções na vida de qualquer cidadão. Doutor Faiez, você enxerga algum perigo no teleatendimento? Você entende que isso pode ser algo que coloca em risco a sua atividade profissional? Olha, eu entendo que se o profissional for extremamente cuidadoso, tiver a capacidade de realizar uma anamnese bem criteriosa, uma história clínica bem cuidadosa, essa chance diminui. Só que, Jamal, eu creio que sim, porque você está distante do seu paciente. Então, uma coisa o histórico de Osler, aquela capacidade de você olho no olho, você sentir a respiração do seu paciente, você tocar o teu paciente, isso tudo são um arsenal que o médico ele não pode simplesmente da noite para o dia falar, não, agora é teleatendimento. Esquece tudo que eu aprendi, a ausculta pulmonar, a palpação, o toque, sentir. Você não pode simplesmente ignorar isso e achar que isso tudo, da noite para o dia, deixou de ter o seu valor. Então, a gente tem que saber que o teleatendimento tem as suas limitações. Sim, por causa dessas limitações, pode impor ao médico, principalmente o mais jovem, um risco maior de suspeitar, fazer um diagnóstico inadequado, porque faltou o exame físico
presencial. Mas, assim, mais uma vez eu reitero, se o médico ele é criterioso, tem uma anamnese bem adequada, uma história clínica bem adequada, ele consegue minimizar esses riscos. E é por isso a importância do termo de livre consentimento esclarecido do paciente, que ele tem que saber que existe essa limitação do teleatendimento. Mas então, respondendo de forma bem clara, sim, aumenta o risco, porque o exame físico é fundamental, é especialmente importante, mas assim, o teleatendimento ele tem o seu espaço e vai ficar cada vez mais presente na nossa atividade médica. Concordo plenamente. Doutor Bruno, sua impressão sobre alguma ameaça nesse tipo de atendimento? Sim, algumas ameaças, né? Eu falaria primeiro em relação à segurança de dados, segundo, a relação à segurança, à mudança de mercado, né? Terceiro, ao risco do desenvolvimento da relação médico-paciente, como o Fayez está falando, e erro de diagnóstico, né? Em relação à segurança de dados, eu estava comentando sobre a gravação de vídeo, porque na verdade, eu gravo muitas das minhas teleconsultas. Não é obrigatório gravar, é opcional, né? E eu gravo consultas, principalmente quando eu acho que o paciente pode dar problema, e eu gravo consultas pré-operatórias para deixar bem claro o que foi explicado, o que foi dito, né? Eu gosto de gravar, sei dos riscos, que o vídeo pode ser hackeado, mas graças a Deus, nossa especialidade é uma especialidade com poucos aspectos sensíveis, podemos dizer assim, né? Diferente, por exemplo, de uma especialidade como ginecologia, que a mulher fala que pegou uma DST porque traiu o esposo, e diferente também de uma psiquiatria, que o paciente relata para o psiquiatra que ele está com distúrbio de comportamento, né? Então, talvez esses tipos de consulta, o paciente até ficasse inibido se o médico falasse que está gravando a consulta ou que fosse gravar. Na nossa prática diária, uma sinusite, um ronco, o mais estranho que a gente tem talvez seja um zumbido, que pode ter a ver com problemas psiquiátricos, né? Não vejo problemas, os pacientes aceitam tranquilamente a gravação, concordam com a gravação, não teve nenhum até hoje. Das 150 consultas que eu fiz, somente um questionou e falou assim: doutor, mas por que mesmo que você está gravando? E daí eu falei assim: olha, é para eu rever a nossa consulta, caso eu tenha alguma dúvida, né? Nós podemos rever a consulta e tirar, ou esclarecer tudo, deixar tudo claro. O paciente falou: então tá bom, sem problema nenhum, né? Foi o único que perguntou até hoje, de 150, né? Então eu estou armazenando num HD externo. Como? A justificativa que você deu foi muito sensata, muito inteligente. É verdade. E eu estou gravando num HD externo com todos os antivírus, né? Tudo que eu puder fazer de tecnologia da segurança. Lógico, pode ser hackeado? Pode. Eu sei disso, né? Eu sei desse risco. Muito bem. Então, essa é um risco, né, dessa telemedicina e também de hackear o nosso prontuário, mas isso pode acontecer na consulta presencial. O outro risco é que se os médicos não se antenarem, né, e ficarem relutando e sendo resistentes à mudança, vão ser engolidos pelo mercado. O médico que não perceber que ele vai ter que surfar na onda, ele vai ser afogado pelo tsunami que está vindo aí, né? É impossível a gente segurar um mercado de trilhões de dólares. Não é? As nossas associações, por mais organizadas que elas sejam, que infelizmente nós sabemos que não são, né? Não conseguem segurar um mercado de trilhões de dólares. São trilhões de dólares o mercado. Porque não é só um mercado nacional, é um mercado mundial. Quem falou que um médico indiano
com tradutor automático que falando português não vai atender aqui no Brasil, né? É impossível segurar essa tecnologia, né? Então, se o médico não aprender, vai ser engolido. Por isso, então, nós temos que nos aprender, nós temos que nos posicionar, né? Nós temos que pegar esse mercado para a gente, né, na unha, e impedir que se torne um mercado predatório para nós, né? E a gente vê que é possível. Tem vários hospitais já fazendo isso de forma honesta. E nós temos que aprender a tornar a comunicação digital o mais efetiva possível, né? Para aprender a criar empatia digital, né? Tornar o atendimento o mais humano possível e desenvolver a telepropedêutica, né? Que é o que o Faiez também estava comentando. A gente vai ter que reaprender a examinar nosso paciente. A ausculta pulmonar, Faiez, em breve vai ser resolvida. O problema que vai demorar um pouco mais, vai ser a palpação. Um pouco mais, porque em breve vão ter sensores que vão transmitir direto a sensação para a nossa mão e vão ter ultrassons portáteis e vai ser tudo tão barato. Em breve, eu não sei te falar, mas sei lá, 10 anos, vão ser tudo tão barato. Por exemplo, hoje em dia todo mundo não tem balança e termômetro nas casas? Todo mundo tem balança e termômetro. Daqui a 5, 10 anos, todo mundo vai ter estetoscópio digital, otoscópio digital, ultrassom digital. Vai ser a mesma coisa, entendeu? Muito bom. E a gente vai conseguir acessar. Isso Doutora aí, Patrícia, obrigado. Doutora Patrícia, e alguma ameaça do teleatendimento dos pacientes com problemas auditivos? Você enxerga como alguma ameaça ao seu trabalho de teleatendimento? Você tem tido problemas nesse teleatendimento? Eu não vejo muito como ameaça, o que eu acho só é que parte muito do critério dos profissionais que estão fazendo esse teleatendimento. Eu acho que o segredo é saber onde estão as limitações deste processo. Se nós soubermos respeitar essas limitações e saber o que pode ser feito remotamente, o que pode ser feito de forma presencial, eu não vejo ameaça alguma, a não ser, obviamente, essa questão de dados, cuidar para usar ferramentas mais seguras, armazenamento de dados, mas, sinceramente, eu vejo muito mais oportunidade e nesses meses que a gente vem usando, o que a gente vê é um acompanhamento mais próximo do paciente. A reabilitação auditiva precisa da vivência do paciente com a prótese. Através do teleatendimento, eu consigo estar no ambiente que o paciente está inserido e agir no ato, fazendo o ajuste necessário. Quando antes o paciente registrava na mente dele, ia até consulta, narrava o que estava acontecendo, então a chance de erro era muito maior. Então, o que eu posso dizer é que hoje, a nossa conversão em aquisição de aparelhos aumentou significativamente. Por quê? Porque nós estamos mais assertivos nos ajustes. Nós estamos no meio de uma pandemia, numa situação econômica complicada, mas os pacientes que estão testando, a gente tem menos pacientes testando, mas os pacientes que estão testando, mais pacientes estão comprando se comparados com o período pré, porque hoje nós estamos mais assertivos nessa abordagem direta no ambiente do paciente. Então, na área da reabilitação, sinceramente, eu acho que nós tivemos só ganhos com o teleatendimento. Brilhante. Eu não vou perguntar ameaças para a doutora Vânia, porque se eu perguntar para a doutora Vânia, vai complicar um pouquinho. Então, doutora Vânia, sabemos que ameaças potenciais existem. Eu queria saber da sua experiência se já existiu algum problema judicial decorrente exclusivamente do mecanismo de telemedicina. Nesse sentido, ainda não recebemos. O que Brilhante. Chegou ao nosso conhecimento foi um médico ingressou com uma demanda judicial em face do Conselho Federal de Medicina, requerendo o direito permanente da prática da telemedicina. E certamente foi indeferido esse pedido do profissional médico, uma vez que a telemedicina tem autorização excepcional durante o período da pandemia.
Perfeito. Sabemos que o Conselho Federal de Medicina já está trabalhando, rediscutindo aquela resolução que foi revogada. Então, provavelmente, pós-pandemia, vem aí uma nova regulamentação sobre a telemedicina. E como os colegas que o senhor colocou, os colegas já pontuaram aí importantes riscos, né, todos eles são inerentes. Eu destacaria aí não respeitar os limites do ato profissional que pode ser praticado por telemedicina é um fator super importante. Uma vez não observado, ele vai desencadear todos os outros problemas, tanto do ponto de vista ético como jurídico. Ótimo. Fabiana colocou aqui que muitas vezes o retorno do paciente era mais demorado, retornava dias depois com uma queixa. Hoje, pelo teleatendimento, conseguimos entender e resolver mais rápido a queixa do paciente. Brilhante observação da Fabiana, né? Bom, pessoal, eu acredito que já estamos na hora do nosso encerramento, conseguimos discutir inúmeros aspectos da adaptação e reabilitação dos pacientes com problemas auditivos, nós conseguimos falar de aspectos da rotina do dia a dia, do teleatendimento, aspectos jurídicos. Agora, Patrícia, passo a palavra para você. Obrigada. Eu queria realmente agradecer. Eu acho que foi aí 1h30 de muito aprendizado, de muita troca, de reflexão. Eu acho que todos nós estamos vivendo e temos essas dúvidas. Nem todas estão resolvidas, tem resoluções aí que estão por vir, mas eu acho que o resumo de tudo isso é que o mundo está mudando, como o Dr. Bruno falou, a gente não tem como remar contra essa maré. Nós estamos prestando melhores atendimentos e, obviamente, assim como no mundo presencial, no teleatendimento, a diferenciação dos profissionais vai ao encontro do cuidado que ele vai ter, dos limites do ato que ele vai ter. Então, acho assim, foi um grande aprendizado e quero dizer para vocês que foi uma honra participar e ter vocês aqui no Comunicare Talks, que ele é um evento destinado realmente a trocas médicas, científicas, de aprendizado. Então, eu queria agradecer especialmente o Dr. Jamal, que fez essa moderação, a presença do Dr. Faez, Dr. Bruno e doutora Vânia. Eu acho que é um assunto super pertinente. Eu sei que tem outras especialidades aqui presentes, porque realmente é algo que está presente em toda a sociedade médica. Então, muito, muito obrigado mesmo pela presença, pelas pessoas que nos assistiram. Este evento está gravado, ele vai ser disponibilizado para quem tiver interesse. Então, mais uma vez, muito obrigado e eu deixo aí as considerações finais para vocês se despedirem do nosso público. Obrigado, doutor Faez, com a palavra. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Foi excelente revê-lo, Jamal. Saudades de você, meu amigo. Uma honra. Doutor Bruno. Um abraço. Vânia, um abraço. Patrícia, muito obrigado pela oportunidade. Uma boa noite a todos. Doutor Bruno. Boa noite, muito obrigado novamente. Contem comigo, sou sempre muito empolgado e feliz para conversar sobre esse tema. Obrigado, Jamal, Vânia, Faez, Patrícia, abraço forte. Doutora Vânia. Muito obrigada a todos, uma honra poder participar. É fundamental, importante esse tipo de iniciativa em que nós conseguimos integralizar o direito e a medicina, é cada vez mais importante. Então, parabéns pela iniciativa, que a gente possa repetir esse conteúdo, outros conteúdos que estão por vir. Muito obrigada. Muito obrigado a todos. Parabéns, Patrícia. Parabéns, Cristiane. Comunicare Talks encerra agora com grande sucesso. Obrigado a todos, viu? Obrigada. Encerramos o nosso evento. Boa noite e muito obrigada.